Olá, meu nome é Daniel Cunha, sou cirurgião de coluna e o foco desse canal é ajudar os pacientes, adolescentes e adultos que têm deformidade na coluna a terem mais qualidade de vida. E hoje o papo é de escoliose com ciência, porque os meus pacientes sabem que todas as recomendações que eu faço no consultório são baseados em artigos científicos, são baseados na literatura médica mais moderna. E hoje é um desses dias. Nós vamos conversar sobre esse artigo aqui, que eu trouxe. É uma revisão da literatura. Ou seja, os autores desse artigo olharam a literatura sobre colete. Quais são os fatores de risco para falha no tratamento quando o adolescente está usando colete? Esses autores avaliaram 1.022 artigos. E desses 1.022, no final, eles optaram por ficar com 25, que eles acharam ser os mais importantes. Desses 25 artigos, esses autores identificaram principalmente 7 fatores de risco para que o tratamento com colete falhe. 7 coisas que a gente tem que ficar de olho. Primeiro fator de risco, e talvez o mais importante: o uso inadequado do colete. É óbvio que se você não usar o colete, ele não vai funcionar. Então, vários artigos conseguem demonstrar isso. Adolescentes que usam menos o colete têm um resultado pior. Tá? Quanto que é o certo? Bom, isso varia de autor para autor, mas a gente recomenda acima de 20, 21 horas de uso de colete tem mais resultado. Alguns autores podem falar um pouco menos, um pouco mais, mas o segredo é, quanto mais usar, mais o colete vai fazer efeito. Não usando o colete, ele não vai fazer efeito. O segundo e o terceiro fatores, eles andam bem juntos. O segundo fator é maturidade esquelética. Adolescentes com curvas maiores do que 25 graus, 30 graus e Risser 0, eles têm um risco maior de progredir. Quanto maior a curva, quanto menor a maturidade esquelética, maior o risco dessa curva progredir, mesmo usando o colete. Então esses são os adolescentes que a gente tem que ficar muito de olho, muito atento e fazer um acompanhamento mais de perto. Terceiro risco, o tamanho da curva. Óbvio também, associado ao número 2, a maturidade esquelética. Quanto maior a curva, maior o risco dela progredir. Alguns estudos mostram que curvas acima de 40 graus em adolescentes com Risser 0 e cartilagem da bacia, cartilagem do quadril aberta, ou seja, cartilagem trirradiada aberta, tem um risco de 100% de progressão. Mais do que 40 graus e uma total imaturidade esquelética, a chance dessa curva piorar é 100%. Agora, se a gente pega numa curva de 40 graus, com Risser 0, mas já com a cartilagem do quadril fechada, um pouquinho mais avançado na maturidade esquelética, o risco dessa curva progredir é de 50%, 56%. Outros estudos mostram que curvas um pouquinho menores, de 30 a 40 graus, Risser 0, cartilagem do quadril, cartilagem da bacia aberta, tem um risco ainda grande, 60% a 70% de progredir. Com cartilagem do quadril fechada, esse número cai bastante. Então o número 2 e o número 3 são bastante importantes porque a gente consegue ter uma visão, uma previsão do comportamento da curva. O quarto fator que os autores encontraram que chama a atenção é uma curva que não corrige com colete. Então, se o seu filho tem escoliose, eu indiquei usar o colete. Com certeza, a gente vai indicar também fazer um raio-x com o colete. Para quê? Para saber se o colete está funcionando. Eu preciso que quando ele coloque o colete, essa curva melhore. Mas melhore quanto? Bom, a literatura também varia um pouco, mas o que eu uso de praxe é 40%. Os autores concordam também com essa limitação, alguns falam um pouco menos, um pouco mais, mas, por exemplo, seu filho ou sua filha tem uma curva de 30 graus, colocou o colete, essa curva tem que ir para pelo menos 18 graus. Porque se você tem um colete, curva de 30 graus, coloca o colete, a curva cai para 25, não está fazendo quase efeito nenhum. Então, com certeza, não vai ser tão eficaz quanto um colete bem feito, bem moldado,
corrigindo bastante a curva. Então, se você coloca o colete, a curva de 30 cai para 15, 10 graus, obviamente a gente vai ficar mais otimista. E tem vários fatores para que o colete não esteja fazendo esse efeito. Um deles é um índice de massa corporal maior. Pacientes mais fortinhos, mais cheinhos, o colete vai ter menos efeito. Pacientes mais magros, o colete vai conseguir forçar mais essa curva a ficar alinhada. Esse é um dos fatores, existem outros também. Mas existe uma frase muito famosa que é: não confundam o resultado ruim do colete com o resultado de um colete ruim. São duas coisas diferentes. Então, o tá usando o colete, você tem que ter pelo menos um raio-x com esse colete funcionando para você saber se ele está certo. Tem que estar diminuindo bastante a curva. Quanto mais o colete reduz a curva, mais otimista a gente fica. Quinto fator, rotação vertebral. Curvas muito rodadas tendem a responder pior com o colete. Mas quem tem essa curva muito... Como saber se a curva está muito rodada? No raio-x a gente pode ver a rotação vertebral, a gente consegue olhar, os médicos vão medir, dá para você ver. E uma forma mais fácil é adolescentes que têm uma giba muito grande, que tem aquele arco costal muito evidente, é porque ele tem uma rotação muito grande. Então, provavelmente, esses pacientes, esses adolescentes que têm uma giba muito grande, vão ter mais dificuldade para usar o colete e vão ter uma resposta menos satisfatória. Sexto fator, tipo de curva. Esse é um fator também que gera um pouco de polêmica, mas autores já mostraram que uma curva torácica tem um comportamento normalmente mais agressivo do que as curvas lombares. A curva torácica tende a progredir mais, tende a evoluir de uma forma mais agressiva do que a curva lombar. Então, quando tem só a curva torácica, mais difícil de responder ao colete do que quando tem só uma curva lombar. Sétimo fator, osteopenia. Essa revisão cita alguns artigos que compararam pacientes com o mesmo tamanho de curva e aí pegaram a densidade mineral óssea desses pacientes. Pacientes que têm baixa densidade mineral, menos cálcio dentro do osso, tendem a ter uma evolução maior dessa curva. Então, qual é a conclusão desse artigo de 2019? Primeiro, nós temos alguns fatores que estão dentro do nosso controle e alguns fatores que não. O tanto que você usa o colete está sob o seu controle, ou do seu filho. E quanto mais ele usar, maior a chance de ter um resultado positivo. Segundo, alguns pacientes requerem um cuidado mais de perto. E alguns pacientes a gente precisa ter uma conversa mais séria. Olha, o seu caso é mais difícil. A gente vai ter que acompanhar mais de perto e tem um risco maior de precisar de cirurgia para resolver este problema. Então, essa conversa entre médico e paciente fica mais baseado na realidade e não tanto na nossa esperança. É claro que a gente quer que o nosso filho, o nosso paciente, o meu paciente evolua super bem. Mas, em alguns casos, mesmo fazendo tudo certo, mesmo usando o colete 24 horas por dia, mesmo fazendo fisioterapia, musculação, pilates, hidroginástica, crossfit, pode evoluir de uma forma que precise de cirurgia. E muitas vezes não é culpa sua nem minha. Mas a gente sabendo disso antes, dá para encarar a cirurgia como uma coisa natural, que o corpo estava pedindo, que vai ser o melhor para o seu filho ou para a sua filha. A melhor conclusão que eu tiro desse artigo é: vamos tentar fazer de tudo certo e ficar de olho nos pacientes que precisam, com uma expectativa mais realista. Escoliose com ciência é isso. Não é fácil, é um artigo mais denso assim, mas eu acho que valeu a pena, porque para mim foi bem engrandecedor, saí melhor do que eu entrei, espero que você também. Juízo, espalhe esse vídeo, compartilhe com mais gente para a gente dividir conhecimento. Conhecimento não é feito para ficar guardado, é feito para ser publicado. Esse é um artigo de acesso livre, vou deixar o link dele aqui de baixo, mas se vocês quiserem é só mandar um direct ou compartilha ele também. Até mais, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Juízo.